Glória a Deus, salve a cada irmão, cada irmã nesse dia com a paz de Cristo Jesus, que Deus venha abençoar a tua vida e Deus venha falar ao teu coração, mais uma vez através da palavra do Senhor, né? Quero dizer que essa palavra está sendo gravada no 7 de setembro, no dia de feriado, né? E eu estou trabalhando, né? Estou esperando para trabalhar amanhã, não pude ir para casa. Talvez esse vídeo talvez eu não consiga colocar no YouTube hoje. Eu vou tentar no Wi-Fi do posto. É que no YouTube é pesado, não é qualquer Wi-Fi que consegue mandar, né? Mas se não ir hoje, vai ir amanhã. Mas ele está sendo gravado no dia 7 de setembro, amém? Estamos falando de 1 Coríntios capítulo 10 e 11 da Santa Ceia, de cear indignamente. Esse texto aqui não vai sair muito, é um pouquinho afastado, mas é um pouquinho perto dali, amém? Que está em Êxodo capítulo 17, fala do nosso líder Moisés, um exemplo de liderança, né? Tirando o Senhor Jesus, é claro. Êxodo 17, versículo 11. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. Assim Josué venceu o exército dos Amalequitas ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Repete-o a Josué, porque riscarei a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, e o Senhor fará guerra contra Amaleque, de geração em geração. Amém? Estamos falando, né? Bandeira do Brasil, 7 de setembro, quando o Brasil foi independente de Portugal, né? Então, fica a palavra para nós hoje. Até quando nós vamos ficar dependente do mundo? Até quando nós vamos ficar dependente de presidente, de política, ciência, polícia, né? A Bíblia diz que Moisés disse que ainda eles venceram porque as mãos foram levantadas ao trono de Deus. De geração em geração a vitória ia chegar até o povo de Deus. De geração em geração, inclusive a mim. Chegou pelo sangue do Senhor. Então Moisés levantou a bandeira, né? Hoje nós não queremos levantar a bandeira do Senhor. O que é levantar a bandeira hoje do Senhor? Bandeira de convertido, de cristão. É tu crer na palavra. E quando a gente não crê na palavra, a gente peca. Porque maldito é o homem que confia no homem. E faz do seu braço a sua escora. E aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17. Então, Moisés levantou e disse no 13, assim venceu o exército. Assim Josué venceu o exército amalequita. Então disse o Senhor a Moisés: escreve para a memória de um livro. E repete a Josué. Amém? Então eu estou repetindo a você como é que o povo vencia. Quando Moisés estava com as mãos levantadas em oração, Josué vencia no campo de batalha. Quando as mãos de Moisés baixavam, Josué perdia a batalha. Então hoje a vitória do povo de Deus está na oração. Não está na política, por exemplo. Vamos trazer para a política que nós estamos perto das eleições. O povo está confiando na ciência, nos homens, na política. Deus não se agrada. Deus quer que homens que confiem nele em oração. Deus quer uma igreja de oração. Você está entendendo? Se nós olharmos aqui no 18, 20, um pouquinho para frente, ensina-lhes os estatutos e as leis que os fazem saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Se eleja A, B ou C na presidência. Por exemplo, a droga. Nenhum presidente liberou a droga até hoje. Mas a lei do presidente proíbe, de cada 10 jovens que eu conheço, 8 usam droga. A lei, o governo consegue proibir? Não consegue. Por quê? Porque o poder vem de Deus e nós temos que ganhar no mundo espiritual. Nós temos que ensinar ao povo a obedecer a lei de Deus. A lei dos homens é resto. Você está entendendo? Por isso que hoje a igreja tem perdido. A gente vê campanha para política, mas a gente não vê campanha de oração, a gente não vê campanha de bater com o Espírito Santo, a gente não vê campanha de libertação. Tu não vê isso nos grupos de WhatsApp que eu estou? Não, estou num monte de grupo de igreja. Eu não vejo isso. Eu vejo nomes de político, números de político. A minha bandeira é o Senhor, irmãos. A minha bandeira é a volta de Cristo. O resto é resto. E nossa maior batalha é contra o pecado. Os presidentes também, eu creio que uns batalham contra o pecado. Mas a nossa vitória, ela vem do Senhor. Então, como é que foi toda a estratégia? Que eram toda uma equipe
Mas a vitória estava na oração. Quando Moisés estava com as mãos em cima, Josué ganhava. Quando as mãos de Moisés baixavam, Josué perdia. Quando a igreja ora, a igreja vence. Quando a igreja não ora, a igreja perde. A igreja para de orar quando ela confia na medicina. Veja o que Jesus ensinou aqui em Mateus 5. Mateus 6. Mateus 6. No versículo 29. Eu, porém, vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer erva delas. Se Deus assim veste a erva no campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá também mais os filhos, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Pois os gentios que procuram todas essas coisas. De sorte que o vosso Pai Celestial bem sabe que é necessidade de todas elas. Aqui fala da ansiosidade, que não andeis ansioso. Ele começa desde o 25. A igreja está ansiosa. Se tal presidente vencer, o que eu vou vestir? Se tal presidente vencer, o que eu vou botar? Se o presidente não vencer, meu filho vai virar homossexual, minha filha vai virar lésbica. Porque o presidente tem que proibir. Quem tem que proibir é o Espírito Santo. E ele conta com a oração nossa. É isso que vai proibir o meu filho de virar um travesti, ou minha filha uma lésbica, ou de ambos os virar um usuário de drogas. Não é a lei do presidente que vai livrar, e sim a lei do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quem anda preocupado com isso são os gentios. Quem são os gentios? Eu nem vou procurar não ofender muito. É aqueles que não conhecem a Deus. Vou traduzir aqui para o mais light possível. Aquele que não conhece o Senhor. Aquele que está preocupado. Se tal presidente vencer. Se tal vereador vencer. Quem se preocupa é as pessoas que não conhecem a Deus. Quem conhece a Deus, levanta a sua bandeira. Eu sou do Senhor. E o meu Deus vai dar vitória para meus filhos em nome de Jesus. Proibido com lei de droga ou não. Quem vai convencer o meu filho é o Espírito Santo. E ele conta com a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Paz.